E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo para conversar com vocês e falar um pouquinho, contar um pouquinho hoje não sobre Pilates, mas como eu cheguei no Pilates. Falar um pouquinho sobre a minha história, né? Antes de eu chegar no Pilates, eu preciso retroceder um pouquinho mais na minha história. Na época, quando eu estava, antes de formar no colégio, né, a maior dificuldade que a pessoa tem é o que eu vou escolher para a minha vida. O que eu vou fazer? Né? Putz, qual é a profissão? Imagina, no final da adolescência, qual é a profissão que eu vou levar para o resto da minha vida? Uma coisa que eu sei que eu vou gostar, ou que eu vou me adaptar, que eu vou me dar bem, que eu vou fazer com o coração. E aí, o que eu pensei? Eu sempre gostei muito de atividade física, gostei muito de futebol. Eu pensei, eu vou fazer alguma área que faça trabalho em movimentos. Entrei na parte da educação física, não curti a educação física e aí caí nas garras da fisioterapia. Para a questão de essa minha obstinação por movimentos e como corrigi-los, né? Tratar os movimentos. Então foi por isso que eu acabei indo para a área da fisioterapia e sempre naquele subconsciente me falando assim, movimentos, movimentos, movimentos. Aí, quando eu estava já um pouco mais da metade do curso, um grande amigo meu, e eu devo agradecer a ele por ele ter me trazido para o mundo do Pilates, não de forma direta, mas de forma indireta. Ele comentou, nós estávamos num churrasco uma vez, e ele comentou comigo assim, Elias, tu já está trabalhando na área da fisioterapia? E eu comentei com ele que não, que ainda não estava trabalhando. Ele disse, eu até comentei, eu digo, mas não pode trabalhar, né? Eu não estou formado. Diz ele, não, cara, procura algum curso que tu possa fazer, que tu já possa ir trabalhando. Vê cursos, tem vários cursos que pode já trabalhar a partir do sexto semestre, que era na época onde eu estava, no nível da faculdade. Então, ele disse, cara, eu estou fazendo um curso de Pilates, te informa, vê como é que é bem tranquilo, é muito bom. E eu fiquei pensando, Pilates, que é isso, cara? Não sabia o que era, isso mais ou menos uns 13 anos atrás, em média. Eu não sabia o que era Pilates. Eu digo, vou pesquisar. Ele diz, não, é sobre reabilitação, sobre tratamento do corpo, melhora dos movimentos. Eu digo, gostei dessa informação, porque eu já tinha aquela obstinação por movimentos. Fui pesquisar e me interessei pelo Pilates. Achei interessante, como é que eu posso dizer assim, a forma daqueles movimentos bonitos, né, movimentos vistosos. E eu queria saber como é que era aquilo. E se aquilo podia trazer algum benefício para a minha formação de base, que era a fisioterapia. Então, comecei a pesquisar e aí resolvi fazer o meu primeiro curso. Então, uma escola, fiz meu primeiro curso de Met Pilates. Era muito boa a escola, fiz 2 cursos naquela época, isso já fazem mais de 10 anos. Então, fiz 2 cursos onde eu tive uma base mais ou menos de como era o Met Pilates, só que era o Met Pilates não o original, como tem aqui no quadro de trás. Eram os meus exercícios, mas totalmente adaptados. Se chamava Met Pilates clínico. Era realmente para quem tinha alguma patologia, uma coisa um pouco mais devagar. Só que eu nunca tinha feito uma aula de Pilates. Eu não sabia como é que era dar uma aula de Pilates. Tanto é que eu não sabia que quando eu fui atender meus primeiros alunos, eu fazia um movimento junto, que era assim que eu via todo mundo fazendo, as academias e tal, né? Então era muito engraçado. Então é bom a gente relembrar dessas épocas, dessas situações, porque a gente lembra que a gente já fez algumas coisas meio esquisitas, mas é importante a gente não fazer de novo. Então, eu comecei a dar aula, mas vi que os meus alunos não tinham uma resposta ainda positiva. E nesse mesmo tempo eu fiz uma parceria com uma dona de academia numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, e fiz uma parceria com ela, e ela disse para mim, Elias, o pessoal está procurando Pilates em aparelhos. Eu fiquei pensando, Pilates em aparelhos, vamos lá, vamos procurar. Comecei a pesquisar. Então comecei a pesquisar as escolas para ver qual era o valor, porque era morto total financeiramente, não tinha dinheiro para pagar o curso, eu tinha que trabalhar muito para conseguir pagar. E aí eu encontrei um curso da Power Pilates, só que o curso custava 10 mil reais. E na época 10 mil reais, hoje já é muito dinheiro, mas para mim era impossível eu conseguir ganhar esse dinheiro para pagar o curso. Então eu optei pelo curso mais barato, é meu primeiro erro, né?
né? Mas é como eu comentei antes sobre dar aula, a gente pode errar, não pode repetir o erro. Então, escolhi uma escola, a forma de aprendizado, de ensino deles era tranquila, era boa, eu aprendi, tanto é que eu trabalhei por 5 anos, né? 4 anos desse formato, dá para se dizer assim. Então, mas não era ruim, mas não tinha um embasamento metodológico como tem o Pilates, entendeu? Como eles organizaram o Pilates clássico, hoje em dia que ele é mais conhecido, o verdadeiro método. Então, eu dava aula, né, tinha o prazer de dar aula, mas não era aquele prazer como eu tenho hoje, entendeu? Aquela vontade, aquele desejo, aquela entrega de coração, porque eu notava com os meus alunos, como eu trabalhei um tempo nessa área, ou na área do contemporâneo, eu trabalhei com os meus alunos e eu notava que eu não tinha a evolução necessária que todo mundo comentava que o Pilates dava. E eu ficava falando de o que eu estou fazendo errado. E também associado a isso, eu tinha, desde sempre, um sonho e uma vontade muito grande de poder ensinar as pessoas, de poder falar com elas, de poder comentar com elas como eu trabalho, como é que eu faço no meu consultório, no meu estúdio, enfim, eu gostaria de ensinar alguma coisa para as pessoas. E com este curso que eu tinha, com esse aprendizado, esse conhecimento que eu tinha do Pilates, eu trabalhava bem, porque como eu comentei lá no início, eu sempre fui muito obstinado por movimentos, então eu estudava bastante, mas o Pilates em si, né, da forma mais crua, eu não tinha esse conhecimento suficiente para poder querer ensinar alguém. Como eu comentei antes, não tinha um início, meio e fim, os exercícios, entendeu? Não tinha uma evolução de cada exercício, ou se tinha, eu acabei não vendo, né? Mas eu não compreendia isso no outro Pilates. E isso me deixava muito frustrado. Até fazia esforço, às vezes, para os alunos não aparecerem. Em alguns dias que eu estava meio carrancudo, assim, que eu acordava meio com o pé esquerdo, eu queria que os alunos não fossem para eu não atender. Entendeu? Hoje, se um aluno falta, eu ligo para o aluno e pergunto, e aí, por que tu não veio? Então, mudou muito essa minha percepção sobre o Pilates. Mas, o que foi o X da questão? Entendeu? O que me fez mudar? Onde é que foi que eu notei que eu realmente precisava de alguma coisa mais, de mais qualidade? Alguma coisa de um conhecimento mais profundo? Alguma coisa mais verdadeira? Mas, né, o que me fez mudar? O que fez aquela pulguinha atrás da orelha me dizer assim, Elias, tá na hora de tu começar a mudar a tua atitude, começar a mudar a área, o Pilates que tu atende, vamos mudar. Eu resolvi daí fazer um curso, um evento, uma conferência, alguns anos atrás. E aí cheguei lá e eu, né, peitinho embolado, parecia uma pomba, bem faceiro, bem faceiro, cheguei, entrei no coisa, um monte de gente que aliás, eu estava por fora do Pilates na época, mas de eventos, mas aí eu vi que um monte de gente que eu não conhecia, né, um pessoal lá estranho, diferente, mas tudo bem, o importante é andar no meio. E aí eu comecei a fazer os workshops e eu notei que a galera comentava sobre alguns exercícios que tinham um nome. Eu já tinha visto o nome lá quando eu fiz meu primeiro curso, né? Mas eu achava que o Pilates era daquela forma lá como eu tinha aprendido. O cara até tinha dito para mim lá no primeiro curso, quando a gente fez, que o Pilates era muito agressivo para a coluna. E aquilo me impactou de uma forma muito forte, né? Muito agressivo, até muitas vezes até podendo causar lesão. E aquilo eu gravei muito forte na minha memória. E aí eu cheguei lá nesse evento e vi que as pessoas comentavam sobre ter nome, comentavam sobre evolução, comentavam sobre um exercício parecido com outros, conexões, e eu ficava pensando assim, o que esse povo está falando? Eu parecia um idiota, né? E ele dizia assim, esse é o exercício tal, que vem depois do tal, que vem antes daquele tal, que tem... Fiquei pensando, fiquei olhando assim, esse cara tá tudo louco, né? Um dia, cadê esse Pilates que eu não aprendi? Esse monte de nome que eu não aprendi?
esse monte de conexões, esse modelo transformador que eu não aprendi, que Pilates que eu aprendi. Então, eu comecei, vou buscar alguma coisa. E aí foi onde eu acordei para o mundo, assim, e resolvi buscar o verdadeiro Pilates. E aí eu comecei a pesquisar e falei com várias pessoas que eu conheci nesse evento para elas me darem dicas de escolas e de preferência que fosse uma escola próxima, como eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente as escolas ficam em São Paulo, ficam no Rio de Janeiro, ficam nos Estados Unidos, né, Portugal. Então eu queria uma coisa, porque eu já tinha entrado em frio uma vez, eu não queria entrar em frio de novo. Então eu queria dicas, queria orientações, queria que as pessoas me orientassem bem, né, e eu fosse pesquisar para que eu conseguisse encontrar um curso que fosse bom para mim e que principalmente me fizesse passar e gostar mais do Pilates, né? me entregar mais, que era uma coisa que eu não sentia acontecer um tempo atrás. E aí encontrei o curso aqui em Porto Alegre, do Corper Pilates, com a Aline Haas, que foi uma que se formou com a Romana Krizanovsky, que foi uma das, como todo mundo sabe, a maior seguidora do Joseph Pilates, né, que treinou com ele por mais de 10 anos. Tem uma história muito bonita do Joseph, da Clara e da Romana. E foi a Romana que organizou todo o método, né? Então, eu comecei a fazer o curso. Só que aí eu encontrei o primeiro desafio. Todo o curso, os nomes dos exercícios em inglês. Eu não sabia absolutamente nada de inglês. E eu falei, puta droga, e agora? Como é que eu vou aprender esses exercícios? E aquele monte de exercício, reforma, high chair, electric chair, Cadillac, funda. Eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer esse curso. Eu vou desistir, pensei. Eu digo, não, só um pouquinho. Eu queria uma mudança, né? Por que eu vou desistir agora? Agora que eu consegui encontrar aquilo que eu queria. E comecei então a me dedicar. E aí foi aí, como na época antes com outro Pilates eu não treinava, o primeiro pré-requisito desse curso que eu fiz foi o quê? Ter que treinar. E aí começou o segundo desafio, porque eu achava que era desnecessário eu ter que treinar. Por que eu vou treinar se eu só vou dar aula? Não entendia, não compreendia esse caminho que tinha. Então, e na época eu tinha dores enormes nas lombares, nas costas, eu tinha crises às vezes de ciático, né, associado. Eu digo, como é que eu vou fazer Pilates? Eu até treinava alguns exercícios do contemporâneo, mas não via resposta positiva. Então eu corria para a musculação, eu corria para o funcional, eu andava de bicicleta. Então, esses exercícios, essas modalidades que são incríveis, que cada uma tem a sua qualidade em particular, não adiantavam para mim. Então eu chegava no final do dia, às vezes eu fico de 12 a 13 horas, às vezes 14 horas de pé. Então eu chegava no final do dia sem conseguir caminhar, sem conseguir apoiar a perna direita no chão. Então o ter que treinar me ajudou muito nesses sinais, nesses sintomas que eu tinha, né, nas minhas costas e com a minha perna. Então eu, contra gosto, de rabo torcido, comecei a treinar. E aí eu notei que aqueles meus sintomas começaram a diminuir, entendeu? Começaram a desaparecer. E aí foi onde a minha paixão pelo método, aquilo que meu amigo lá no início tinha dito que eu ia gostar muito, porque eu sempre gostava de movimento, começou a surgir. E aí eu notei que era tudo organizado, que tinha uma metodologia, que tu poderia chegar num exercício de torção de tronco inferior, seja no corkscrew, por exemplo, que a gente tem no Pilates clássico, como uma forma de construção. Tu pode chegar lá, mas tu não vai chegar lá no primeiro momento. Então eu fui com esse aprendizado e com os treinos, eu fui desmistificando aquela informação que eu tive no meu primeiro curso, onde o cara disse para mim que Pilates, os exercícios avançados, eram danosos para a coluna.
e poderiam gerar lesão. Então eu comecei a ver que não, que era diferente, que eu poderia fazer diferente, que tem toda uma construção, que tem um início, que tem um meio, que se por acaso for necessário a gente pode adaptar, e que tem um fim, não um fim, mas uma continuação eterna, porque tu sempre pode melhorar um pouco mais o teu movimento e tu sempre pode dificultar ele um pouco mais, e é isso que é a cachaça do Pilates, é isso que ele faz. Toda essa gama de instrutores, e eu falo por mim, correr atrás, treinar, ir em workshop, sabe? Fazer toda essa mudança. E quando eu iniciei o curso, né, o meu maior objetivo, quando eu fui procurar esse Pilates, era que eu pudesse transformar o meu estúdio, fazer com que o meu estúdio fosse de qualidade e fosse referência aqui na cidade onde eu atendo. Então, depois do primeiro final de semana, que eu tive aquele baque inicial com o curso, onde eu encontrei nomes em inglês, exercícios difíceis de fazer, porque eu tinha que mudar todo o meu corpo, eu tinha que treinar, então foi muita informação em um momento só. E aí eu pensei o seguinte, eu vou, desde já, mudar a minha postura dentro do meu estúdio. E já comecei a passar os exercícios do Pilates Clássico para os meus alunos. Claro, eu não cheguei e disse assim, galera, hoje mudou da noite para o dia. Não, eu já vinha avisando eles que eu estava procurando uma formação nova, que eu estava procurando um jeito diferente de ensinar Pilates, mas um jeito diferente com qualidade, que eles teriam mais benefícios. E já vim plantando essa semente e aos poucos, quando eles iam nas aulas, regando essa semente até eu iniciar o curso. Até para também não assustar eles, né? Porque do nada tu faz alguns movimentos mais simples, depois tu vem com movimentos mais completos. Eu demonstrava os movimentos, hoje pouco demonstro, mas é falado. Então, esse é um formato do instrutor de Pilates, a gente não precisa estar lá o tempo todo demonstrando os exercícios, porque eles já vão aprendendo com o tempo. Então, eu já comecei a mudar essa mentalidade dos meus alunos desde o primeiro momento. E, consequentemente a isso, com a dedicação deles, com a minha dedicação, com os meus treinos, eu comecei a não sentir mais desconforto nas minhas costas, não sentir mais desconforto na minha perna. Hoje eu trabalho ao mesmo tempo, fico o tempo todo de pé dando aula ou atendendo fisioterapia e o que acontece? Eu não tenho desconforto. Eu estou muito mais bem estruturado, o meu corpo, eu consigo entender melhor o meu corpo hoje, entender melhor os exercícios, o que os exercícios querem passar. E o melhor ainda, os meus alunos têm evolução. Hoje eu estou tranquilo em passar o método Pilates como forma de condicionamento físico, que é uma questão primordial, bem importante a gente citar isso, questão de reabilitação, questão de reeducação de movimentos e, consequentemente, reeducação postural e também a questão do emagrecimento, porque a gente sua muito no Pilates. O Pilates tem a questão da fluidez, que é a questão da ligação entre um exercício e o outro, que faz com que tu inicie a tua aula, inicie a tua sequência de exercícios e pare somente quando termina. Não tem esse negócio de intervalos no meio do caminho. Claro, alguma coisa ou outra, alguma interrupção para alguma correção, mas quando, por exemplo, eu estou treinando, quando algum instrutor está treinando, que conhece a sequência, que sabe o que tem que fazer, a gente começa no início e para no fim. Não tem nenhuma interrupção. Então é isso que é essa que é a cachaça. E tu nota que a cada dia, a cada workshop que tu faz, a cada aula que tu faz, a cada novo aprendizado que tu tem, tu pode qualificar ainda mais os teus movimentos e, além de qualificar os teus movimentos como praticante, tu pode qualificar a tua mão de obra e a forma como tu pode passar a aula para os teus alunos, fazendo com que eles também se apaixonem pelo método, que também tem que ter uma paixão dos teus alunos pelo método, dos teus alunos pelo movimento. Então tu tem que ser uma referência para eles, tu tem que passar esse amor, essa dedicação, essa paixão para eles, fazendo com que eles também gostem do método Pilates. Então foi assim, né, que eu cheguei aqui.
Foi toda essa história, eu contei toda a minha timeline com vocês, desde quando eu comecei na faculdade até agora, e estou muito satisfeito de poder estar aqui falando com vocês, dizendo como eu trabalho, demonstrando o meu trabalho com o método Pilates. Isso para mim é uma satisfação tremenda, uma satisfação enorme, e só tenho a agradecer a vocês que estão junto comigo, que acompanham os meus vídeos, que acompanham as minhas postagens, que comentam, que compartilham, que curtem e que não gostam, porque vocês também têm que deixar esse comentário, porque também para mim também é importante, para que a gente possa sempre melhorar, qualificar e estar sempre correndo atrás dos melhores ensinamentos e das melhores instruções que a gente pode trocar um para o outro. Compartilhar hoje em dia está na moda e a gente tem que seguir esse rumo. Certo, galera? Muito obrigado pelo tempo que vocês tiveram comigo. Qualquer dúvida que vocês têm, deixem nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar. Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, prende o grito. Até mais!